Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalista, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos. E como é tradicional, aos domingos vamos fazer mais um Ações para ficar de olho essa semana, onde eu trago os principais destaques dos últimos dias e aquelas ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos. Lembro que eu vou trazer aqui informações do nosso setor de análise e também do mercado. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. Vamos direto aqui, né, pessoal, para os principais destaques da última semana, quando nós falamos aí de política, economia, enfim. Com certeza, o principal destaque foi a manutenção da taxa Selic em 13,75. Esse foi o sétimo movimento de manutenção feito pelo Banco Central brasileiro, como era esperado. Claro que nós tivemos toda aquela discussão que o comunicado deveria ter sido mais ameno, né, para talvez a gente ter a possibilidade de na próxima reunião ter queda dos juros. E foi o que a gente já comentou algumas vezes, né, pessoal? Se vai demorar um mês para cima, um mês para baixo, 2 meses para cima, 2 meses para baixo, para a gente não é o principal. Mas levando em conta, né, o cenário que a gente vê hoje, um crescimento moderado e da inflação mais acomodada, ainda que a gente tenha inflação, como eu falo sempre, ninguém está dizendo que não vai ter inflação, não tem motivo para que o Banco Central não anuncie corte de juros a partir desse ano ou a movimentação a partir do ano que vem, mas muito provável é a partir desse ano. Tá? Essa semana, inclusive, nós temos na terça a ata do Copom. Quem sabe o BC pode ser até mais ameno em relação a essa questão da possibilidade de corte de juros. E teremos a prévia da inflação IPCA 15 de junho. Né? E o que a gente espera é até que o IPCA 15 possa dar deflação, porque recentemente nós tivemos diminuição dos preços dos combustíveis. Isso pode corroborar ainda mais, né, para que a gente tenha esse movimento de queda de juros. E nos Estados Unidos a mesma coisa, né? Ainda a situação da inflação não é tão, vamos dizer assim, tão certeira, né, como é aqui no Brasil em relação à queda da inflação. Lá nos Estados Unidos, né, teremos a divulgação do PCI, que é o principal indicador visto pelo Fed aí para definir em relação a essa questão de juros, que é em relação aos gastos com consumo, mas a gente também tem essa expectativa de que em algum momento nós poderemos ter, né, a questão de cortes de juros lá nos Estados Unidos também. Tá? Então, PCI, né, ata do Copom e também o IPCA 15 como destaque dessa semana. Em relação ao mercado na última semana, mais uma semana de alta, mesmo que mais moderada do Ibovespa, 0,18, o IDIV subiu 0,93, o índice de small cap 0,77, o SP caiu, né? Nós tivemos queda do SP em dólares e nós tivemos também queda do dólar, né? O IFIX voltou a subir e o Bitcoin aqui teve uma ótima semana, 15% de alta, já sobe 67% em 2023, o CDI aqui rendendo bem ainda esse ano, 6,12%. Trazendo aqui o gráfico, né, pessoal, para a gente ter uma ideia de como estão os principais indicadores, mais com uma visão de médio e curto prazo. Temos aqui o Ibovespa no gráfico semanal, né? O Ibovespa vinha respeitando essa tendência de baixa aqui no gráfico semanal e nós tivemos o rompimento na última semana. Temos a possibilidade, sim, do Ibovespa bater a casa dos 129, 130 mil pontos, ou seja, tendência clara de curto e médio prazo do Ibovespa, tendência de alta. Já o dólar, né, segue a sua tendência aqui de baixa, né? Finalmente nós saímos do que não acontecia desde abril de 2022, do Ibovespa, do dólar romper com força, o dólar dos R$ 5 para baixo, finalmente aconteceu. E dá para dizer que ele já cumpriu aqui, né, que ele bateu no suporte na casa dos 4,70, 4,80 aqui embaixo. Então, apesar da tendência ser baixista do dólar, é possível que ele, né, dê uma lateralizada aí nos próximos dias. Por outro lado, rompendo esse patamar, depois o patamar gráfico aqui de 4,50, mas como eu falei, tendência de baixa do dólar. E o IVVB, né, apesar da lateralidade, o IVVB a gente poderia ser como um SP em reais, bem lateral, né? A mesma cotação de hoje é a que bateu em abril do ano passado. A gente tem a questão do dólar caindo. E, apesar da bolsa americana subir, né, acaba uma coisa do dólar puxando um pouco para baixo aqui quando a gente fala das ações americanas em reais, mas a tendência aqui de médio e longo prazo, uma tendência de alta e de curto prazo aqui, vindo o movimento lateral do IVVB. Tá?
Vindo para os principais destaques aqui de alta e de baixa, temos Oncoclínicas, não é um ativo aí que a gente acompanha muito de perto, que é o 17%. A empresa anunciou que vai fazer um follow-on, vai emitir mais ações e o preço foi de R$10,25 abaixo do que estava sendo cotado no mercado. Então tivemos uma queda aqui dos preços. CVC a mesma coisa, né? A empresa também emitindo ações, na verdade várias empresas que já estão na bolsa emitindo mais ações. A oferta vai sair a R$3,30, na quinta-feira tinha fechado a R$3,83, né? Lembrando que a empresa precisa fazer um reforço aí de capital de giro, principalmente pensando em dívidas de curto prazo. Não é um ativo que a gente gosta muito, é um segmento complicado. As ações caíram 15%. Aqui a Vamos, né, tem vídeos aqui no canal, já é uma empresa que a gente gosta. Operacionalmente a empresa está bem, né, só tem essa questão dos juros que vem impactando muito os resultados, não só da Vamos, mas de outras empresas que lidam com essa questão de locação. Eles vão fazer uma oferta de ações, dessa vez uma primária, com a Simpar vendendo ações. Esse dinheiro vai ser utilizado basicamente para crescimento da empresa de forma orgânica, né? Como, por exemplo, aquisição de caminhões e para reduzir a dívida, né? A gente tinha uma expectativa de que talvez a empresa fosse até fazer mais aquisições, mas ela praticamente já bateu, né, as metas aí de 2024, 2025. Então a empresa mais focada agora em crescimento orgânico e de trazer uma rentabilidade para os acionistas e, claro, né, quando o juro cair, acho que é o movimento que a gente acredita, a empresa vai ter um resultado melhor na última linha, tá? Claro que para o investidor, né, pessoal, no curto prazo, o investidor que tem ações da Vamos e não participa da oferta, ele acaba sendo diluído, né? Ele fica com uma participação menor, vamos dizer assim, mas pensando na empresa, é um bom movimento aqui essa captação no caso da Vamos. Minerva, nada negativo em relação a Minerva, a gente viu o setor caindo como um todo, né? Marfrig, JBS, que anunciou também mais investimentos, inclusive a Minerva anunciou nos últimos dias parcerias com entidades para aumentar as vendas no Oriente Médio e no Norte da África, tá? Então nada negativo que justifique, a mesma coisa que CBA. Nós fizemos alguns vídeos nos últimos dias falando da empresa, né? A gente já comentou que não gosta tanto assim de alumínio, mas não entende esse movimento tão forte de baixa das ações aí nos últimos trimestres, né? Até mesmo com a recuperação do mercado aqui, a CBA acabou não recuperando. É um ativo que vale a pena ficar de olho aí pela qualidade da empresa. Temos aqui o Westwing, é um ativo que tem vídeo aqui no canal, a gente já contou a história da empresa. É um ativo bem complicado, uma empresa bem complexa, né? Ela basicamente entrou na bolsa porque precisava de dinheiro, precisava muito de dinheiro para conseguir crescer desde que ela desfez lá a parceria com o grupo alemão que controlava a empresa. Ela pode ser alvo de aquisições por outras empresas, né? Como por exemplo uma Camicado, enfim. E o que aconteceu na última semana, um acionista grande, né, um fundo que tem muitas ações da Westwing, pediu destituição do conselho de administração da empresa, então pode dar alguma mudada. Isso acabou atraindo, né, um movimento de especulação no curto prazo, na alta aí de 31%. A Azevedo e Travassos, que é uma empresa que vem numa reestruturação boa nos últimos anos, é um ativo small cap interessante, aí uma empresa de engenharia de construção que vale a pena acompanhar. Ela fechou contrato com a Petrobras para a montagem e construção do polo da Gaslub Itaboraí, no Rio de Janeiro. Com essa mudança da Petrobras para focar, investir mais, fazer mais investimentos, tem a possibilidade da empresa se aproveitar disso, né? Só que é um contrato de 48 milhões, a obra deve ser executada nos próximos 16 meses. E tivemos aqui CIA, né, e a Guararapes Riachuelo também recuperando bem, ativos baratos, né, o setor de vestuário varejista caindo bastante aí nos últimos trimestres, nada positivo, um fato relevante, mas, né, sempre que se falar em queda de juros, né, olhando o preço dessas ações, aqui é um setor que está muito barato, e o IRB, né, que anunciou os seus resultados mensais, dessa vez em relação a abril, divulgou um lucro de 6,1 milhões, revertendo o prejuízo de 93 do ano passado, e destacamos aqui a melhora consistente na questão da sinistralidade. Claro que tem essa questão do El Niño, né, enfim, mas foi o que a gente já comentou algumas vezes. Operacionalmente o IRB já passou pelo pior, a gente não espera que o IRB precise emitir mais ações, precise captar mais recursos, isso é positivo.
as garantias em relação à questão da SUSEP, está tudo ok, mas é muito cedo, né, para falar em grandes lucros, dividendos, porque é uma empresa de reestruturação, mas a gente entende que o pior já passou, inclusive as ações vêm subindo bem aí nos últimos meses. Antes de trazer mais destaques, pessoal, quero deixar dois presentes para vocês. O primeiro, o e-book que é da melhor small cap da bolsa, e também para quem quiser aproveitar, né, pessoal, o nosso cupom ArraialCap, que vai até essa semana, né, para quem quiser assinar as melhores recomendações pelos melhores preços. O cupom já vai estar aplicado, inclusive, dá um desconto de 35% em todas as nossas assinaturas. Vindo aqui para os destaques de dividendos, essa aqui é a Datacom, ou seja, o dia e o útil posterior à Datacom é a DataX, né? Então quem dormir com as ações da Datacom para a DataX recebe esses dividendos. Por exemplo, aqui no caso de CSU, foi dia 23, que foi sexta-feira. Então quem dormiu com as ações do dia 23 para o dia 26 recebe dividendos, né? Foi CSU, CEMIG, VEG, dia 26 Datacom Mills, temos ainda Bradesco, Renner, B3 e aqui as de mais para frente, né? Taurus, que vai ser em agosto, e Santos Brasil em julho, mas muitas empresas aí anunciando pagamento de dividendos. E falar em dividendos, né? Trazemos aqui como principal destaque a Auren. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre a Auren Energia. Ela fez uma operação, ela tinha na verdade um processo relativo à questão da usina de Três Irmãos, e ela vai receber em torno de 4,2 bilhões, né? E ela vai fazer uma securitização desses valores para receber eles de maneira antecipada. Esse recebimento deve ser feito até o próximo dia 29 de junho, e com isso a empresa deve anunciar mais pagamentos de dividendos. Temos aqui a Gerdau, né, pessoal, que anunciou mais um investimento aqui para a criação de uma nova plataforma de mineração em Minas Gerais, inclusive isso já consta lá no plano de negócios da Gerdau, né? 3,2 bilhões nos próximos anos para que ela tenha, né, autossuficiência em minério de ferro de alta qualidade, lembrando que a Gerdau é muito forte na questão de sucata, né, da reciclagem de sucata. A empresa vai utilizar já aquele método de empilhamento a seco para não ter problemas como nós tivemos com a Vale em relação à questão de uso de barragens, porque nesse caso aqui não precisa. E é legal, né, mais um movimento aí para que a Gerdau, né, atenda melhor em termos de verticalização, e a gente já comentou algumas vezes que gosta muito desse movimento da Gerdau, que ela fez nos últimos anos, vendeu ativos não estratégicos, tem a parte de aços especiais, focando em eletrificação, tem a questão do negócio da Joy Venture que eles fizeram com a Randon, né? Tem a parte de materiais de construção, Juntos Somos Mais, grafeno, muito forte em aço de construção nos Estados Unidos, então uma das nossas preferências no setor de metalurgia e siderurgia. Outra empresa que também vem ajustando questões importantes nos últimos anos, até para poder aproveitar, não só no mercado interno, mas no mercado externo, todo esse bom movimento que a gente enxerga no longo prazo de papel, embalagem, celulose, puxado por e-commerce, puxado por China, agora a Índia também, que está todo mundo falando, né? A Irani, que anunciou a operação da caldeira de recuperação química do projeto Gaia 1, né, a previsão aqui que o projeto esteja em pleno funcionamento até 2024. Lembrando que Irani é muito forte no mercado interno, principalmente quando a gente fala de embalagens, mas também tem potencial para crescer em exportação. E além disso, a empresa anunciou que teve uma decisão favorável relativa àqueles processos de PIS e COFINS, dessa vez da compra de Aparas. Eles vão receber 220 milhões de reais, que vão ser distribuídos nos próximos 2 anos no balanço da empresa. Então, para quem gosta do segmento, é uma empresa que vale a pena acompanhar. A Irani melhorou em termos de governança, o próprio site de relação com investidores da empresa ficou fantástico, a gente já comentou algumas vezes sobre isso. Outro setor que a gente gosta bastante, açúcar e álcool, São Martinho, ela anunciou os resultados referentes ao quarto trimestre da safra 2022-2023, que vieram positivos. A última linha, o lucro caiu, mas a receita aqui, que é o principal, a parte operacional, subiu 22%, quase 1,8 bi. Lembrando que nós tivemos preços mais altos do açúcar, mercado interno, mercado externo, enfim, e também maiores volumes aí para exportação de etanol, tá? Um movimento positivo para São Martinho. E a Randon Corp, né? Randon anunciando mais uma prévia operacional positiva. Quando a gente pega a receita da Randon nos primeiros meses desse ano, né, de janeiro até maio, 5,7% maior do que no ano passado, chegando a quase 4,5 bi. Lembrando que a base de comparação é bem alta. Na última semana eu fiz mais um vídeo falando da Randon, e a gente espera que finalmente nos próximos trimestres, ainda em 2023,
nós tenhamos os custos atrapalhando menos os resultados da Randon e aí a gente vai ter lucro, né? Um lucro maior que nós não tivemos nos últimos anos, mesmo com a receita operacional subindo bem. Temos aqui açaí, né, pessoal? É um segmento que a gente não gosta tanto assim quando a gente fala de venda de supermercados, né? Talvez na nossa avaliação a melhor empresa é o Grupo Mateus, mas são ativos que estão bem defasados, né? Pão de Açúcar, Grupo Açaí, até por causa do controle do Grupo Cassino francês, que é um grupo que tem muitas dificuldades, precisa levantar recursos e acaba deixando, né, as empresas meio que abandonadas, entre aspas, vamos dizer assim, quando a gente fala em termos de gestão, né? Porque não é o foco da empresa tocar os negócios aqui no Brasil, né? Então, cada vez que o Cassino anuncia que vai vender uma participação, que vai sair, a gente entende esse movimento como positivo e é o que eles vão fazer. Anunciaram que vão vender a totalidade das ações que eles têm no açaí, eles têm ainda em torno de 12% das ações, então positivo, tá? Saindo do Cassino é positivo e tivemos aqui SLC anunciando, né, pessoal, uma reavaliação aqui das propriedades, a gente já comentou algumas vezes sobre isso também, né? Em momentos de inflação alta é interessante ter ativos reais, né? Ações são ativos reais, terrenos, né? Imóveis, e a gente pega essas empresas aqui de agronegócio, né? Elas têm muita terra e terras produtivas, e em momentos inflacionários elas acabam valorizando, tá? É muito importante, então a gente gosta muito desses ativos em função disso. Temos aqui Brasil Agro como exemplo, as próprias empresas papeleiras, né? E eles anunciaram que chegou a quase 11 bilhões a avaliação das terras de SLC. Lembrando que só esse ano eles compraram mais 12 mil hectares de terras agricultáveis, né? E por em torno ali de 470 milhões de reais. Então, mais ativos aí que devem se valorizar também nos próximos anos, tá certo, pessoal? Quero lembrar a todos, como sempre, né? Acessem lá o nosso site, informações aqui na descrição, tem as nossas assinaturas e os resultados, né, pessoal? Importante, aqui na Capitalizo tudo é feito de forma independente, transparente, nós temos hoje os melhores resultados do mercado, vocês podem comparar tanto para as carteiras de longo prazo, que com 10 minutos por mês o investidor consegue acompanhar, desde ações, renda fixa, fundos imobiliários, até as estratégias de médio e curto prazo, que com 10 minutos por dia o investidor consegue acompanhar. E qualquer dúvida, tá, pessoal, nos chamem por e-mail, mandem um e-mail lá para contato@capitalizo.com.br. Quem preferir já pode nos chamar no WhatsApp, mandar um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Quero desejar uma ótima semana e ótimos investimentos a todos vocês. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.